Hoje a gente vai classificar os personagens de Dandadan da primeira à segunda temporada até um pouco mais além, com base no poder de cada um. Enquanto eu vou lembrando vocês cronologicamente de tudo o que aconteceu de mais relevante desde o episódio 1 da primeira temporada até esse final da segunda temporada no episódio 12 ou 24, dependendo de como você preferir falar. Começando com o Okarun, protagonista da história e um personagem que não passava de um nerdola esquisito excluído na escola, que não tinha o mínimo poder, era um ser humano comum e, portanto, fica no tier F nesse primeiro momento. Mas logo no comecinho ele acaba conhecendo a Ayase Momo, que tinha acabado de terminar com o namorado dela, e os dois se dão muito bem desde o começo, mas naquele momento a Momo ainda era uma pessoa comum. Pelo menos até eles fazerem uma aposta imbecil, que fez com que o Okarun acabasse encontrando a Vovó Turbo no túnel, que começou a assediar ele, e fez com que a Momo conhecesse os aliens serpos na escola dos boatos. Aliens que naquele presente momento já estavam no tier A, para vocês verem como esses aliens eram muito mais fortes do que eles pareciam num primeiro momento. E como a ajuda do Okarun, que tinha acabado de ser possuído pela Vovó Turbo, não tinha sido suficiente para salvar a Momo naquele momento, a Momo acabou tendo que lembrar de uns bagulho que ela tinha aprendido com a avó dela no passado e finalmente despertou os poderes sobrenaturais dela, fazendo com que ela fosse automaticamente pro Tier A. Isso que ela nem controlava os poderes tão bem naquela época ainda, mas ela já era mais forte do que os aliens Serpo. No entanto, mesmo derrotando os aliens e fugindo da nave, o Okarun ainda estava com os problemas que ele adquiriu lá no túnel com a Vovó Turbo. Ele precisava recuperar o cabaço e as bolas dele de alguma forma. A Momo, por conta da situação e também por um pouco de solidariedade para com o Okarun, acaba ajudando ele nesse primeiro momento, levando ele para casa da avó dela. Mas o Okarun não conseguiu entrar por causa de uns talismãs que estavam na porta. Ela é obrigada a tirar esses talismãs para o Okarun conseguir entrar na casa da avó dela, só que isso fez com que um bicho piruleta aparecesse por lá. Bicho piruleta que era muito maior do que os dois e naquele momento parecia ser muito forte, mas eventualmente a gente foi descobrir que o poder dele não era nada demais para os padrões do universo de Dandadan e ele acabou ficando no Tier C. Metadinha. Nem muito forte, nem muito fraco. A partir daí, eu nem preciso dizer que a Seiko eventualmente volta pra casa dela e se depara com o Okarun naquele estado e a Momo meio desesperado com a situação. É nesse momento que a gente é introduzido pela primeira vez a avó da Momo, que é muito B10, é muito mais forte do que um ser humano comum, e dentro do próprio território, acaba ficando mais forte ainda por conta do auxílio da divindade local daquela província. Então, dentro da província que eles moram, em teoria, a Seiko é Tier S. Mas no geral, por mais que a Seiko ainda seja muito forte, a Seiko está no topo do Tier A. Mas enfim, pouco tempo depois de conhecer a Seiko, eles elaboram um plano para ir lá para a província da Vovó Turbo recuperar as bolas do Okarun, mas a Vovó Turbo era um espírito muito antigo e muito forte, que podia dar trabalho até para Seiko dentro da província dela. E como a Seiko, quando sai da província, fica nerfada, e eventualmente depois eles descobriram que a Vovó Turbo tinha se fundido com a divindade local daquela província onde ela morava, eles acabaram tendo que jogar o jogo na esperteza, eles não podiam bater de frente com a Vovó Turbo, porque senão eles iam morrer. E foi assim que a gente começou a ver o esquema de pega-pega. E com a ajuda não só dos poderes da Momo, mas também dos novos poderes do Okarun, que nesse momento está no Tier B, a Seiko consegue exorcizar, entre várias aspas, e recuperar, entre várias aspas, também as bolas que o Okarun perdeu, porque as bolas sumiram no mundão nesse primeiro momento, e a Vovó Turbo, por consequência, foi nerfada. Então, por mais que essa véia safada na própria província esteja no Tier S, fora da província em que ela se fundiu com a divindade local, ela estava no Tier A. No geral, esse é o poder da Vovó Turbo ao longo da história. E depois de ser exorcizada pela Seiko, ela acaba indo parar nesse corpo desse bichinho de pelúcia aqui. Que parece bichinho de pelúcia, eu nem tenho certeza se é de pelúcia ou não. E acaba ficando mais fraca do que o Okarun, que na forma standard é um ser humano comum. Claro que eu não esqueci do caranguejo que luta com eles no meio do caminho, na brincadeira do pega-pega, mas o caranguejo em si não é tão forte assim. Em termos de força bruta, ele até que é fortezinho, mas ele é meio bobão, ele não tem lá um QI muito grande. E mesmo em termos de força bruta, tem vários personagens mais fortes do que ele ao longo da história. Aproveitando que eu citei os personagens principais, agora a gente vai falar da Aira, que é apresentada pra gente na forma standard num primeiro momento, e portanto está no Tier F. Mas depois que eles lutam e derrotam a dançarina lá do flashback absurdo da primeira temporada, a gente tem um buff da Aira, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, porque pouco tempo depois, um certo evento peculiar acontece na escola, porque os aliens serpos voltam pra causar um fuê por conta da Momo e do Okarun, que são interessantes pra eles, né? Eles ainda queriam as bananas dos dois, por mais que o Okarun naquele momento não tivesse a banana dele em sua totalidade, não é mesmo?
E junto com eles, a gente é introduzido a alguns ETs. Tanto o Ness, que é um kaiju, quanto o Lagostin Boxeador, que tá no Tier B, embora não pareça para muitas pessoas. É justamente nesse momento que a Aira, pela primeira vez, acaba usando os poderes dela depois que ela acabou se fundindo, entre aspas, com o que restou da dançarina Tier B que eles enfrentaram mais pra frente. E no final do embate, os Serpos se fundem com o Ness, fazendo com que algumas contradições acontecessem. Tem gente que põe a fusão deles embaixo do Ness, o que pra mim não faz o mínimo sentido, por mais que ele tenha perdido por um vacilo. Se ele aprendesse a não vacilar, obviamente esse bicho estaria aqui no Tier A depois do Serpo comum, né? De todo modo, lá por volta do episódio 9, a gente é introduzido a este brother aqui, que está no Tier D, um brother que inclusive me deixou um tanto incomodado. Eu não gosto da maneira como ele é introduzido nem no anime nem no mangá, eu acho super desnecessário. Embora ele acabe sim tendo uma certa relevância pro arco que vem depois, na segunda temporada. E toda aquela treta que aconteceu nesse episódio foi por conta da mulher dele. Isso foi muito legal, inclusive. Eu vou passar a mulher dele pro Tier E, porque ela não tem perna, tá, gente? E agora, finalmente, a gente consegue ser devidamente apresentado ao Gigi. Que eu não vou lembrar agora se na primeira ou na segunda, mas eu acho que é na primeira, e como eu não vou confirmar, eu vou falar dela mesmo assim, que pra quem não sabe, é a enfermeira da escola deles. E uma pessoa que tem poderes de cura extraordinários, poderes sobrenaturais. E por mais que ela tenha uma aura super B10, ela tem um comportamento meio delinquente, por mais que os poderes e a roupa dela não entrem muito de acordo com isso, na minha humilde opinião, ela acaba indo pro Tier C. E falando em quem não sabe lutar muito bem, a gente tem esse pessoal estranho, que é propositalmente estranho porque todos eles são subterrâneos. Sendo que estes 5 têm mais ou menos o mesmo nível de força e eles são consideravelmente mais fracos do que a chefe deles, que pra quem não lembra, domina umas artes marciais meio cabulosas com os nomes muito específicos. E como falando dos subterrâneos, eu já dei uma palhinha da segunda temporada, porque eles só foram introduzidos no finalzinho da primeira, mal tinha mostrado nada deles, a gente só foi descobrir essas coisas todas ao longo da segunda. Eu vou passar pro primeiro personagem novo que é introduzido pra gente na segunda temporada, que é o Manjiro. Aluno da Seiko, especialista em artes marciais e um cara que transita entre o Tier C e o Tier B, porque ele tem um poder de exorcismo muito forte, mas ele não tem um poder espiritual lá muito grande, pelo menos aparentemente. Então eu fico em dúvida se ele fica antes do Ness ou se ele fica pra cima do Ness. Eu vou colocar ele pra cima do Ness, foda. Até porque eu não tenho como fazer esses dois tirarem um X1 pra saber quem é mais forte, então eu vou pro mais relevante e é isso aí. Agora, quem definitivamente é mais forte do que o Manjiro e tá no Tier A é o Minhocão, que passou alguns séculos se alimentando de seres humanos e acabou criando o Olho Maligno, que na sua forma base tá no Tier B. Porque por bem ou por mal, gente, por mais que o Olho Maligno seja uma entidade muito forte, naquele presente momento, por ele ser uma criança, por ele não ter um corpo no mundo material, dentre outras coisas, o Olho Maligno não tem capacidade de usar os próprios poderes de maneira eficiente. Mas depois que ele acaba possuindo o Gigi, o Olho Maligno vai pra cá, ó. E aí entra aquilo, né? Fora da província da Seiko, ele é mais forte. Dentro da província da Seiko, ele é mais fraco. No geral, eu vou botar ele aqui. E aí, pela primeira vez, também, por conta da pressão do Olho Maligno, mais da minhoca, mais aquela situação desesperadora onde eles estavam, o Okarun finalmente consegue mostrar que de vez em quando ele quer, ele usa os poderes da Vovó Turbo um pouco melhor, fazendo com que ele também fosse pro Tier A ao longo da segunda temporada. Por mais que seja muito inconsistente e, portanto, ele ainda seja mais fraco do que a Mon. Por enquanto. Eventualmente ele vai ficar mais forte do que a Mon, muito provavelmente, porque por mais moderno que seja, por mais diferentão que seja, Dandadan ainda é um shounen. Talvez a Momo também vá pro Tier S eventualmente, mas eu não botaria minha mão no fogo com relação a isso. Mas pro final desse arco, a gente também vê que a Chiquitita, dentro da espaçonave, muito mais forte do que ela é individualmente, né? Por mais que ela seja uma criança alienígena lá do povo lagostim, aquela coisa toda. A nave destes caras aqui é muito apelona, gente. Mas eu entendo que é muito específico, então é um pouco controverso, eu sei. Mas tem vários personagens assim, inclusive a gente vai falar de alguns deles agora. Por exemplo, a gente vai falar dos roqueiros, que tem um poder de exorcismo muito forte, é ridículo de apelão, mas é um ritual de exorcismo e, portanto, eles não são lá muito fortes, nem individualmente, nem em grupo.
Especialmente se eles não tiverem numa situação muito parecida com o que a gente viu no anime, que acaba sendo uma situação bem favorável para eles conseguirem exorcizar espíritos de grande poder, como eles estavam tentando fazer com o Olho Maligno naquele momento, certo? E falando em espíritos de grande poder, a gente tem alguns espíritos que, em tese, individualmente estariam mais ou menos aqui, mas em grupo, especialmente usando o poder total que eles usaram lá por volta do episódio 9, do episódio 8, eles vão automaticamente... Nesse episódio, inclusive, não só o Okarun consegue aprender a usar um pouquinho melhor os poderes dele também, como a Aira acaba ficando um pouco mais forte. Então a Aira, neste momento aqui, vai pra cá. Pouco tempo depois, eles conhecem o Aldeon do Minecraft, que... eu juro pra vocês, é uma das entidades mais fortes do universo de Dandadan no momento. Uma hora depois... E por isso ele tá no Tier S. E não é meme. Eu juro que não é meme. Como vocês podem ver, a gente já tá chegando na parte final do vídeo, mais pro final da segunda temporada, onde a gente é devidamente apresentado a alguns personagens muito interessantes, como o Quinta, a representante de classe, que acaba brigando com a Momo nesse primeiro momento, e até a entidade que tá por trás do Kaiju gigante. O Quinta... depois, mais pra frente, no anime, quando ele aprender a usar a tecnologia alienígena, que ele vai acabar ganhando, enfim, ele vai ser um dos mais fortes do Tier B. Talvez mais fraco do que eles. Mais forte do que o resto. De todo modo, a representante de classe, que supostamente vai acabar gostando do Okarun mais pra frente, não vou dar certeza pra vocês, porque esse tipo de spoiler eu não gosto muito de dar, também vai se envolver com as loucuras sobrenaturais dos personagens e vai acabar ficando muito mais forte do que muitos imaginam nesse presente momento da história do anime. Embora, na minha humilde opinião, ela não fique tão forte quanto Quinta e, portanto, acabe parando aqui. Depois disso, acho que eu nem precisava dizer, porque esses foram os últimos episódios da segunda temporada, mas a Momo acaba sendo informada do paradeiro de uma das bolas do Okarun e eles acabam indo lá investigar. Nesse presente momento, eles encontram a bola flutuando, mas depois eles descobrem que tem um Kaiju, meio fraquinho, que engoliu a bola do Okarun. No entanto, a bola do Okarun deixa o Kaiju naquele momento absurdo de forte, tá? Mas enfim, por trás do Kaiju absurdo muito grande, a gente tem ela, que se eu não me engano pode ser chamado tanto de Vamola quanto de Baroma. É Baroma em japonês? Enfim, me corrijam se eu estiver errado aqui nos comentários, por favor. E bom, Vamola sem as bolas do Okarun e sem a armadura de Kaiju, acaba ficando aqui, na minha humilde opinião. Aí, no modo Kaiju insano, fica aqui, entendeu? Bom, agora eu vou começar a falar de uns personagens do mangá, que só apareceram no mangá nesse presente momento da história. Lembrando que boa parte desses personagens são bem fortes, então boa parte deles vai estar no Tier S, é por isso que o Tier S tá meio vazio nesse primeiro momento, com exceção de um ou outro, incluindo a Benga, que pra quem não sabe, é vó da Vamola. Mesma raça alienígena dela, inclusive, se eu não me engano, são os sumérios, sendo que ela, creio eu, esteja posicionada mais ou menos aqui, ó. Já a dupla dinâmica Kashimoto e Payase, na minha humilde opinião, estão no Tier B individualmente. Mais ou menos aqui. E antes da gente falar dos bicho piruleta absurdo, a gente vai falar deste brother aqui, justamente porque, por mais que ele seja um humano comum e esteja mais ou menos aqui num primeiro momento, eventualmente ele vai receber as famosas bolas do Okarun. Uma delas, no caso. Então, honestamente, não sei, gente. Eu tô pensando seriamente em botar ele aqui, porque se eu subir ele, eu vou acabar subindo a Aira também. Mas eu ainda acho que não é o momento de subir a Aira, então eu vou deixar ele aqui por enquanto. Depois a gente pode atualizar essa tier list, se vocês gostarem bastante, engajarem bastante, enfim. E agora falando do Tier S, a gente vai começar a falar dos bichos piruleta mesmo. Começando pela Reiko, que é tido como o espírito mais forte de Dandadan inteiro. Depois a gente tem o Saint-Germain, que é muito forte e ainda não apareceu no anime. Ele tem alguns dos poderes mais B10 e uma das personalidades mais interessantes de Dandadan inteiro, na minha opinião. Então eu tô muito hypado pra quando ele for aparecer na história. Eu acho que boa parte das pessoas que estão me assistindo agora vai gostar bastante desse personagem também.
Além dele, a gente tem o Kur, que, bom, ele faz parte de uma das raças mais fortes de alienígena que eu vi até o presente momento da história. Claro que eu não li todos os capítulos, eu não tô acompanhando semanalmente, mas eu li bastante do mangá, tá? Eu já li 2, 3 temporadas pra frente da onde a gente tá agora. E até esse presente momento, poucas entidades, poucas criaturas conseguem ser mais fortes do que a raça desse cara aqui. Embora ele ainda seja mais fraco do que o aldeão do Minecraft, né? Afinal, a casa que eles transformam em Megazord pra ganhar do Kaiju número 8 é usada com a tecnologia desses mano aí, mano, dos aldeão do Minecraft. Vocês vão subestimando os caras pra vocês verem. E por último, pra fechar essa tier list com chave de ouro, a gente tem a Big Mama, que carinhosamente eu chamo de Satanás, de tão forte, tão descontrolado que é o poder desse bicho. Mas bom, tier list fica mais ou menos assim. A veracidade da informação é data é com base no que eu entendi dos poderes dos personagens. E daqui a um tempo curto, muito provavelmente, eu só vou adiantar alguns vídeos de explicação primeiro. Eu vou acabar trazendo um vídeo de explicação sobre cada uma dessas espécies que foram mostradas na tier list. No mais, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.